Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo desse olho esfumado clássico belíssimo, feito totalmente com Yves Saint Laurent, em especial com a paleta Couture Eye Palette, lançada em edição limitada recentemente. É uma paleta que possui 9 sombras, todas neutras, então a questão que fica é, será que vale a pena? Isso é o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje a seguir. Meu nome é Fernanda, eu sou uma entusiasta do universo da maquiagem e estou aqui para compartilhar essa paixão com vocês. Vamos ao vídeo. Vou começar com a All Hours Luminous Matte da Yves Saint Laurent, a minha na cor LN3. Nunca esquecer de agitar bem as bases líquidas e vamos aplicar um pump aqui na minha paletinha. E essa é a cor e a textura da All Hours na cor LN3. Bom, essa base é bem fluida, ela tem cobertura média a alta, longa duração e é uma base mate que preserva uma luminosidade muito bonita na pele. Então, é na verdade um semi-mate, né? Bom, passei uma camada fina aqui do lado esquerdo do meu rosto, tá? Sobrou na minha paleta, então acredito que eu tenha passado cerca de meio pump, porque não quero uma cobertura muito alta hoje. E esse é o aspecto que ela deixa. É uma das bases que eu mais gosto, está com certeza no meu top 5 aí. E comparando com o lado que ainda está sem base, olha que diferença. E vamos agora para o outro lado. Aplicada dos dois lados, esse é o aspecto que ela deixa na pele num primeiro momento. Belíssima, né? Tem um efeito blur que disfarça bem os poros, deixa a pele absolutamente uniforme, mas de uma forma não pesada, né? Uma forma um tanto quanto natural, porque ela é um mate que tem essa coisa de preservar uma certa luminosidade que eu gosto muito. Além disso, ela também tem SPF 39 e é enriquecida com ingredientes de skincare. De lápis de sobrancelhas, vou usar esse daqui na cor número 2. E já adianto que dos lápis de sobrancelhas que eu tenho, esse aqui é talvez o que eu menos gosto. Não que eu não goste dele assim 100%, não é isso. Mas ele é um pouquinho difícil de esfumar, pelo menos nas minhas sobrancelhas. Porque aqui no início das minhas sobrancelhas, como vocês podem ver, nessa região aqui, ó, é um pouquinho falhada, assim, um pouquinho rala, né? Então, na hora de esfumar esse lápis nessa região, ele tende a abrir um pouquinho, não ficar tão uniforme, sabe? Por essa razão, ele não é o meu preferido, na verdade tá meio longe disso. Mas vamos ver como que vai se comportar hoje, porque tem muito disso também. Às vezes eu falo uma coisa de um produto aqui pra vocês, em razão de experiências passadas que eu tive com eles, e na hora de filmar, a experiência muda. Não me perguntem o porquê que isso acontece. Talvez a resposta seja óbvia, né? É porque as experiências com determinados produtos, ou com todos os produtos, são relativas. Relativas ao período do ano, se está mais úmido, se está mais seco. As próprias particularidades da nossa pele, que muda de tempos em tempos, a depender da nossa alimentação, estilo de vida, porque essas coisas vão mudando, né? Idade. Então, vamos ver como que vai se comportar hoje. Faz tempo que eu não uso esse lápis. Veremos. Ele já vem com a escovinha aqui do outro lado para esfumar, mas eu não vou usá-la. Eu vou usar a escovinha da Kiko Milano. Eu mostrei para vocês no vídeo passado, que eu tenho a impressão de que eu estou com mais facilidade de usar essa escovinha aqui do que qualquer outra. Hoje eu não senti que ele abriu muito não, tá, gente? Ficou um pouquinho falhado aqui, mas isso é natural, só vir com lápis e retocar. Então, tá lá, lápis aplicado aqui na sobrancelha direita, para vocês compararem com a esquerda. E assim, gente, foi fácil de esfumar, eu não tive problema hoje com relação a isso, tá?
Mas eu estou meio assim agora com a cor do lápis, uma coisa que antes eu não tinha observado. Mas essa cor, não sei, não fica muito natural pra mim, tô achando. Acho que é um marrom muito avermelhado, eu prefiro um marrom um pouquinho mais frio. Enfim, de uma forma ou de outra, continua não sendo um dos meus lápis preferidos. Bom, gente, então eu relembrei o porquê que eu não gosto de esfumar esse lápis. O que acontece? Aqui no início das minhas sobrancelhas, eu gosto de deixar um pouco mais leve do que tá aqui, né? Eu gosto de deixar aquele esfumado bem natural, bem sutil, e esse lápis não permite fazer isso. Então, ou eu faço um esfumado ali com muito cuidado, sem deixar muito sutil, ou seja, com a sobrancelha mais marcada um pouco, e aí dá certo. Ou se eu quiser ficar insistindo com a escovinha e esfumando, o produto começa a abrir e ficar todo manchado aqui nessa região. Então, desse lado aqui, ó, tô faz um tempão já aqui pra tentar deixar do jeito que eu gosto. E desse lado aqui, não sei se vocês conseguem, eu vou aproximar bem a imagem, tá? Pra vocês entenderem o que eu tô dizendo. Não fica um esfumado uniforme, fica um esfumado todo manchado, marcado, com partes mais escuras, partes mais claras, assim, meio que um falhado, né? Eu tô aqui faz um tempão e confesso a vocês que não atingi o resultado que eu gosto mesmo, assim, nas minhas sobrancelhas. Mas enfim, vai ficar assim, vida que segue. E segue em grande estilo, porque agora eu vou mostrar pra vocês a nova paleta de sombras lançada em edição limitada pela Yves Saint Laurent, que é Couture Eye Palette. Olha que embalagem mais linda, né? Com esse couro marrom claro, assim. Muito bonita e diferente das outras paletas de sombras, que são as Couture Clutch. Eu vou compará-las com essa daqui, tá? Fiquem tranquilas. E essas são as 9 cores neutras dessa paleta. Na primeira fileira, nós temos marrons com subtons quentes. Na última fileira, a gente tem essa cor mais taupe, um preto e um marrom mais frio. Então, é uma fileira de frios, uma fileira de quentes. E aqui no centro, nós temos sombras cintilantes, né? Essa primeira aqui é metálica, sendo que essas duas são cintilantes com glitter. Então, vou começar o swatch com a primeira, muito macia, gente. É igualzinho às sombras normais da Yves Saint Laurent, tá? Acredito que seja a mesma fórmula ou muito parecida. Essas são as 3 sombras da primeira fileira, que é composta de sombras com subtom quente. Essa primeira é um clarinho mais acetinado, a segunda um marrom claro mate e a terceira um marrom mais escuro também mate. Vamos agora para a segunda fileira, que é das sombras cintilantes. Aqui temos um bronze metálico, um rosé cintilante com partículas de glitter e um bronze cintilante também com partículas de glitter. Na terceira fileira, nós temos uma cor taupe, que é bem acinzentada, um marrom escuro com subtom mais frio e uma sombra preta. E agora vamos ao comparativo. Essa daqui é a Couture Mini Clutch e essa daqui a Couture Eye Palette. Como vocês podem ver, há uma diferença substancial no tamanho, tá? E não é só no tamanho da paleta em si. Há uma diferença muito grande também no tamanho das sombras, gente. Olha isso aqui. Então, olha o tamanho dessas sombras comparando-se com essas sombras. Essa paleta, a Couture Mini Clutch, ela tem 4 gramas, enquanto que a Couture Eye Palette tem 17,5 gramas. Ou seja, dividindo-se esse peso pela quantidade de sombras, a gente chega à conclusão de que as sombras individualmente consideradas da Couture Eye Palette tem quase o dobro do tamanho das sombras da paleta Couture Mini Clutch. Com relação ao preço, a Couture Eye Palette custa cerca de 750 coroas aqui na Dinamarca, tá? Eu vou converter esses preços aí na tela para vocês terem uma noção como seria o valor em reais. Enquanto que a Couture Mini Clutch custa cerca de 500 coroas. É indubitável, portanto, que essa daqui tem um custo-benefício muito melhor que essa. E agora vamos compará-la, então, com a Couture Eye Palette original, que na verdade é essa daqui, gente.
É muito difícil de encontrar essa paleta hoje em dia, então eu vou compará-las mais a título de curiosidade, tá? A Couture Clutch grande tem 10 sombras e 20 gramas, ou seja, 2 gramas cada sombra, enquanto que a Couture Eye Palette lançada agora em edição limitada, como eu disse já antes, tem 17 gramas e meio, ou seja, quase 2 gramas por sombra. A textura delas é muito semelhante, de todas elas, tá? Me parece ser a mesma fórmula. A grande vantagem dessa daqui, pelo menos nessa seleção de cores que eu tenho, é que ela tem sombras coloridas, né? Então, ela tem esse douradinho, ela tem esse vermelho. E aqui tem alguns neutros em tons salmão, enquanto que aqui estão os marrons. Então ela tem uma seleção de cores um pouco mais dinâmica e diferenciada do que a que foi lançada agora, que são apenas tons neutros, né? Com relação ao preço delas, essa daqui vem 10 sombras e custa cerca de 900 coroas, enquanto que essa daqui vem 9 sombras e custa cerca de 750 coroas. Então, essa daqui ganha no quesito custo-benefício. E não sei se vocês estão acompanhando as notícias sobre o Met Gala, mas pelo que eu percebi, o que prevaleceu ali foram os óleos esfumados. Então, eu sei que na semana passada nós já tivemos óleos esfumados aqui nesse canal, mas hoje nós teremos novamente, por que não, né? Vamos aproveitar que temos aqui em mãos essa paleta que é ideal para fazer um olho esfumado belíssimo. E para fazer o olho de hoje eu vou misturar tons quentes e tons frios. Vou começar com esse marrom mais quente aqui, ó, mais clarinho, aplicando ele como sombra de transição aqui no côncavo. Excelente pigmentação e esfuma muito, muito bem. Perfeito. E já vou vir com essa sombra aqui na linha inferior dos cílios. Agora eu vou vir com esse marrom escuro de subtom mais frio e aplicá-lo em toda a pálpebra móvel. Vamos lá. Gente, que sombra mais fácil de trabalhar. Estão vendo isso? Não precisa fazer nada. Aplicou ali, ela já fica esfumada sem esforço. Perfeita. Tô encantadíssima com essa fórmula. Eu não sei se é a mesma fórmula, né? Repito, da Couture Clutch, mas sei não se não é até melhor. Vou esfumar aqui no cantinho com o dedo, porque eu não quero que esse esfumado vaze muito, tá? Se você aí tem medo de fazer um esfumado, não tem muita técnica, né, pra ficar esfumando e fazendo degradê, essa paleta aqui, ó, é maravilhosa, facinho. Vou fazer um acabamentozinho aqui com o pincel que eu apliquei a sombra de transição. E já vou vir com a sombra escura também na linha inferior dos cílios. Agora eu vou vir com a sombra preta rente à linha superior. Vou esfumar isso aqui na pálpebra móvel. Agora eu vou vir com a sombra preta, com outro pincel, e vou preencher mais aqui, esfumando. Muito fácil de trabalhar com essa sombra, gente. Muito fácil mesmo. Mesmo a preta aqui, que normalmente faz a maior bagunça, não tem um farelo. Incrível. E aqui no cantinho aí, ó, eu vou esfumando, sempre trazendo pra dentro, porque eu não quero alongar muito essa sombra, tá? Quero deixar ela mais rente ao formato aqui do olho.
Agora eu vou vir com a sombra preta na linha inferior dos cílios, somente no terço externo. Acabei exagerando um pouco, então vou acertar aqui com um cotonete. Era pra ser só no terço externo, mas acabou indo até a metade, tá, gente? Não tem problema. Por cima do preto, eu vou aplicar o bronze metálico. Eu ia aplicar com o dedo, mas vamos tentar primeiro com o pincel pra gente ver o desempenho, né? Vamos lá. Gostei. Nossa, chiquérrima essa cor. Ó. Vou aplicar o acetinado clarinho no canto interno do olho e no osso da sobrancelha. E aí, no topo, vou aplicar o bronze com partículas de glitter. Tava em dúvida entre esse e o rosé, mas eu acho que esse aqui vai dar mais certo, porque eu usei o metálico, né? Vamos ver. Só aqui, bem no centrozinho, só pra dar um pouquinho mais de brilho. Nem precisava, é mais pra gente ver como que essa sombra desempenha e eu gostei muito. Com outro pincel de esfumar, assim, um pouquinho mais soltinho, gente, eu vou vir com a sombra de transição, de novo, tá? Tirar bem o excesso e vou fazer mais um acabamentozinho aqui na transição. Puxando assim lá pra cima. Agora eu vou usar o lápis preto da Yves Saint Laurent, que é um lápis extremamente macio, muito pigmentado. Ele vem aqui, ó, com esse pincelzinho chanfrado, tá? E se você não tem paciência para remover lápis, ele não é indicado, mas se você quer um produto que tem uma ótima pigmentação, uma pigmentação extrema e é bem macio, esse daqui é o lápis. Vou aplicar ele na linha d'água inferior e superior. Agora, com o pincel chanfrado bem fininho, eu vou usar o do lápis mesmo, tá? Vou pegar a sombra preta e vou aplicar bem rente à linha superior dos cílios, traçando toda a linha, tá? E vou esfumar isso com um pincelzinho lápis, para não ficar muito marcado. Curvex. De máscara de cílios, vou usar a Lash Clash preta. Máscara de cílios aplicada em uma camada do lado direito, para vocês compararem com o lado esquerdo. Essa máscara é uma das minhas preferidas. Ela de cara já entrega um bom volume, um bom alongamento. Gosto muito. Máscara agora aplicada em duas camadas do lado direito, para compararmos com o lado esquerdo em uma camada. É uma máscara que, na minha opinião, beira a perfeição, tá? Ela entrega um volume muito bonito, sem juntar muitos cílios, não tem problemas com grumos, fica simplesmente belíssimo. Máscara aplicada em duas camadas dos dois lados, e agora eu vou me aproximar um pouquinho para vocês verem os detalhes dos olhos, né? Percebam aqui, ó, que a sombra preta esfarelou um pouquinho, mas é tão pouquinho que eu nem considero isso como um problema, tá? Isso aqui é absolutamente natural. Tem sombra preta aqui minha, nossa, né, gente? Parece que a gente saiu de um saco de carvão. Não é o caso dessa, tá? Tem um esfareladinho aqui, mas muito sutil. Desse lado aqui não tem nada, só aqui que tem um pinguinho e eu já vou resolver isso. Só aplicar aqui a escovinha que aplicou a base e resolvido o problema. De corretivo, vou usar o All Hours na cor LN1.
Esse corretivo não tem uma alta cobertura, tá? Uma cobertura média, leve a média, eu diria. Então, se você precisa de mais cobertura, eu não indico este daqui. Caso contrário, eu indico porque eu adoro o acabamento dele, acho que fica super natural. E eu vou aplicá-lo mais nessa região, onde minha é um pouquinho mais roxinho, e aqui nesse canto para ajudar a dar o acabamento nos olhos. Essa cor LN1, assim que aplica, eu acho ela muito amarelada, tá vendo? Mas conforme vai espalhando, esse amarelado vai ficando mais clarinho e não fica amarelado, não. Vou acertar aqui o cantinho, deixando um pouco mais esfumado. E aí vem com o dedo. Gosto desse efeito. Hoje não vou aplicar o corretivo em nenhuma outra região do meu rosto, porque eu acho que a base já deu uma cobertura muito boa aqui no canto do meu nariz, que normalmente eu aplico corretivo, ou no centro da minha testa, não estou vendo necessidade de correção. Quero mostrar pra vocês então como que está o acabamento da base agora, depois que já se passou aí algum tempo desde que eu apliquei, né? Na minha opinião, ela está absolutamente perfeita, gente. Não acumulou, poros bem disfarçados, nenhum problema com oleosidade, então ela controla bem a oleosidade, embora não deixe um mate muito chapado, né? Eu acho que ela reflete a luz, por isso que ela traz essa luminosidade. É uma base excelente. Não vejo a necessidade de selar ou matificar essa pele, então vamos direto para o bronzer, que será o All Hours Hyper Bronze na cor número 02. Mais um produto aí icônico da Yves Saint Laurent, que eu gosto muitíssimo. Fácil de espalhar, né, de esfumar, é uma cor muito linda, ó. Um bronzer quente, mas que não fica alaranjado. Perfeito. Ele tem uma pigmentação na medida certa, não é nem muito pigmentado e nem muito pouco, né? Então não precisa se preocupar e dá pra construir de uma forma que fica muito lindo. Fazer o contorno do nariz. Para o blush e iluminador, vou usar a paleta Couture Face Palette da Yves Saint Laurent, que também foi lançada em edição limitada, e eu nem comparei, né? Elas são exatamente do mesmo tamanho, gente. A paleta de sombras, Couture Eye Palette, e a Couture Face Palette, como se fossem irmãs. E vou usar esse blush aqui, que é o Restless Rosé. Esse blush, eu tinha ele na versão individual, e depois que eu comprei essa paletinha, eu dei a versão individual para minha filha, porque é exatamente a mesma cor. A fórmula me parece que não é a mesma. Usando assim, pra mim, na verdade, parece que é a mesma, tá? Mas eu pesquisei a fundo e verifiquei que há uma leve diferença na fórmula, embora eu ache que o desempenho desse Restless Rosé com a versão individual é exatamente o mesmo. Então, se eu puder deixar aqui uma reclamação com relação a essas paletas da Yves Saint Laurent, seja essa daqui ou a Couture Eye Palette, é que elas deveriam fazer parte da linha permanente da marca, né, gente? E não em edição limitada. Afinal de contas, essas paletas aqui, além de lindas, têm um excelente custo-benefício. Bom, então vocês viram aqui, né? O blush tem uma excelente pigmentação, esfuma super bem, a cor é belíssima. Tem algumas nuances douradas, ó. Nossa, olha que coisa linda. De iluminador, vou usar este daqui, que eu não me lembro o nome agora, mas vai estar na tela. Esse iluminador é um champanhe. Olha que bonito.
Ele tem algumas partículas pequenininhas de glitter, mas são bem pitidicas, quase não dá pra ver do jeito que eu gosto. Os demais iluminadores aqui dessa paleta não me agradam muito, tá, gente? O dourado, ele é bonito para usar nos olhos, na verdade todos eles são bonitos para usar nos olhos, né? Mas como iluminador mesmo, tem muito glitter e esse rosa aqui também tem muito glitter, tá? Então, pro meu gosto, o iluminador mais bonito dessa paleta é esse primeiro aqui e os blushs são todos excelentes. Nos lábios, vou usar o Lip Combo lançamento da Yves Saint Laurent. Esse pertence à linha Love Nude e eu vou usar a cor número 1. E agora vamos para o batom. O contorno labial é fácil de aplicar e tem uma excelente fixação, assim como o batom, que é desses batons que tem acabamento mate desfocado, está super em alta hoje em dia. Também é muito fácil de aplicar, fica com uma textura, um acabamento muito bonito na boca e tem excelente fixação e durabilidade. Então, tá lá, gente, Smokey Eye belíssimo, feito totalmente com Yves Saint Laurent. E vamos falar um pouquinho, então, a respeito da paleta nova, lançada em edição limitada, que é a Couture Eye Palette, que o custo-benefício é indiscutível, né? Vem mais produto aqui, se comparado com a paleta pequena de sombras da Yves Saint Laurent, por um preço muito bom. Nós só tínhamos que ver, portanto, se as sombras são de boa qualidade, e eu mostrei aqui pra vocês que são de excelente qualidade, né? Eu espero que vocês tenham sentido isso tanto quanto eu. Olho esfumado com preto, assim, bem escuro, normalmente não é tão fácil assim de fazer, gente. Por quê? Porque as sombras esfarelam, o esfumado às vezes mancha. Na hora de fazer degradê, não dá certo, fica aquele olho todo meio panda, assim. Com essa paleta, eu consegui fazer com bastante facilidade, foi rápido, ficou um resultado bem bonito, eu gostei muito. Porém, a gente precisa observar aqui que é uma paleta de sombras neutras. Eu tinha torcido o nariz para ela logo que foi lançada. Eu achei que eu não fosse comprar essa paleta, porque eu olhei as cores e falei, gente, essas cores a gente tem em tantas outras paletas, né? Por que que eu vou querer uma paleta só de neutros? Mas eu comprei porque entrou na promoção, tá, gente? Entrou na promoção aqui na Dinamarca, então eu pensei, agora eu acho que talvez seja o caso de eu adquiri-la e ver se a qualidade faz com que ela valha a pena ou não. Então fui lá, adquiri, testei aqui com vocês e cheguei à conclusão de que sim, ela vale a pena. É claro que se você tem muitas sombras neutras que são boas também, de alta qualidade, não tem por que adquirir mais uma, né, gente? Mas se não é o caso, se você não tem muita maquiagem, não tem muitas sombras neutras e está buscando sombras que você vai poder usar tanto no dia a dia quanto numa festa, como é o caso dessa make aqui que eu fiz hoje, ela é super indicada porque ela tem bom custo-benefício, é uma paleta de luxo da Yves Saint Laurent e entrega alta qualidade. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês gostaram do look? Gostaram dos produtos? Vocês já conheciam esses produtos? Deixa tudo aqui pra mim nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.